seu nome. E Isaías 63:15 exatamente traz essa referência. Isaías é um dos grandes profetas que mencionou, um profeta messiânico, um profeta que fala sobre Jesus. Que Jesus viria, seria o rei dos reis, que assentaria no trono de Davi e perpetuaria a geração do homem segundo o coração de Deus. Não vamos falar de Davi, mas vamos falar da oração que aquele povo fizeram a Deus. É o que trata Isaías 63:15. E assim vamos tentar entender. Quantas vezes você já teve dúvida? Quantas vezes você já olhou para a circunstância, mesmo sendo cristão, cumprindo princípios, mandamentos, leis, e fala: Deus, onde está a promessa que prometeste? Eu já orei sobre essa questão, eu já te entreguei nas tuas mãos os meus planos, projetos, eu estou seguindo, estou me esforçando e as coisas não acontecem. Quantas vezes você já fez isso? Era a oração que eles estavam fazendo ali. Eles estavam sofrendo já há um tempo e Deus aparentemente estava no silêncio. Aparentemente Deus não estava atendendo às orações deles. E diz a palavra que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa atendê-lo, e nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvi-lo. Mas as dúvidas, às vezes, elas vêm até nós, como vês naquele povo ali em Isaías 63:15. Eles estavam duvidando que Deus estava ouvindo. Eles estavam duvidando que as orações estavam chegando ao trono da graça. Eles estavam duvidando da promessa. Ele, onde está, Deus? Tem retirado de nós a tua bondade, a tua benignidade, as tuas misericórdias, a tua compaixão, e isso tem feito falta. Embora eles estavam pagando, às vezes até o que estava orando não é a questão, mas estavam pagando pelos erros dos seus irmãos ao seu redor, de erro das suas gerações ao seu redor, a ira de Deus pela desobediência, pela idolatria que eles estavam cometendo. Mas ali eles oram, no Isaías 63, versículo 15, e eles oram: Senhor, tem afastado de nós as misericórdias, as bondades, tem afastado de nós a compaixão, e isso tem nos feito falta. Mas ali, nessa dúvida, nesse clamor, nessa súplica, ainda que pouco, mas eles estavam expressando uma fé. E eles lembravam de o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Deus que operou milagres, sinais, maravilhas no deserto, que livrou lá do povo do Egito, abriu o mar em dois, passaram a pé enxuto, o maná do céu, tantos milagres, sinais, prodígio, o Deus presente, coluna de fogo, à noite e de dia aquela sombra para tirar o sol escaldante do deserto, né? O sapato que crescia no pé, a roupa que crescia no corpo. Eles falavam: esse Deus do antepassado. Mas os antepassados não estão vivos. Os antepassados não estão aqui, eles diziam. Mas tu estás, Senhor. Então estavam, depositando uma fé. Eles estavam crendo que esse Deus ainda existia, ainda que no silêncio, ainda que aparentemente não respondendo e não querendo cumprir com as promessas, que as promessas de Deus, os planos de Deus são maiores, melhores e mais altos do que os nossos. E Ele não é um Deus que promete e não cumpre, as promessas deles e a palavra dele é fiel, é verdadeira. Então, eles, sabendo de tudo isso, começaram a clamar, começaram a buscar.
Mas nos versículos antes, e é interessante que você leia o Isaías 63 todo o capítulo, para entender o contexto. O Senhor ofereceu a misericórdia, ofereceu a mão estendida, mas ainda assim no meio do caminho o povo ficaram arredio, desobediente e voltaram atrás. Porque esse capítulo se trata de alguém que vinha defender o próprio povo, que vinha esmagar os inimigos do povo dele. Pois tu és meu povo, dizia Deus. E representa aí Jesus Cristo, né? É claro que não cumpriu naquele tempo. Era uma palavra profética, uma palavra messiânica. Mas hoje estamos na era cristã e Jesus já veio com sangue. Ele nos lavou, nos purificou e nos resgatou para uma novidade de vida. Uma vida santa, uma vida fugindo. Não somos mais escravos do pecado. Resistivos o diabo e ele fugirá de vós. E Tiago 4,17. Ou seja, o diabo vem com as paixões, com as tentações, tentar, né? Oferece os cardápios para nós todos os dias, os pratos, mas nós não somos mais escravos do pecado. E pela força capacitadora da leitura da palavra, do entendimento, com a unção do Senhor, com o Espírito Santo em nós, operando em nós, o agir, o querer, o efetuar do Senhor, vamos ganhando força para resistir o diabo. E nós vamos resistindo e ele vai fugir de nós. Que nem um cachorrinho sem dono, com o rabinho entre as pernas. Pois é no poder do nome de Jesus que isso tudo acontece. Então, um recado dessa palavra. Isaías 63, versículo 15. Nas suas dúvidas, nas suas angústias, nas suas circunstâncias das mais difíceis. Porque existe dois códigos que nós seres humanos conhecemos: a dor e a fome. Pode ver uma pessoa aí com o nariz empinado, tá bem empregado, tá ganhando bem, bom carro, seu armário tá cheio de tudo que precisa, tem roupa boa, sapato bom para vestir. Ele pouco vai na igreja, ou até às vezes nem vai. Ele pouco ora. Ele perde um tempo danado com uma série de Netflix, com Instagram, com Facebook, ou vendo todo mundo, menos uma palavra de Deus, menos uma mensagem, menos uma leitura bíblica. Mas, se a dor bater, ou nele, ou naqueles que ele ama, ou ela, pode ter certeza que vai mudar. Vai pedir oração, vai frequentar campanha de igreja, vai frequentar a igreja, vai ofertar, vai dizimar. Sim, se a dor, a doença, o diagnóstico médico, ou a miséria, a dificuldade, a fome, principalmente se atingir aos que lhe amam, aos que ela ama. E Deus, o Criador, conhece a tua criatura. Ele sabe que somos assim. Ele sabe que conhecemos esse código e respeitamos apenas esse código. Então, às vezes, a gente olha para a catástrofe, para as dificuldades, para uma criança magrinha, com fome, com dificuldades, e nós falamos: Deus, onde está o Senhor que não está vendo tudo isso? Essas injustiças que acontecem no mundo afora, abuso de crianças no mundo aí, da pedofilia, tanta fome, tanta miséria, tanto que tem tantos e não reparte, e ainda querem mais, porque aos olhos da carne você hoje quer mais. Muitas das vezes Deus te dá uma bênção e você se perde cuidando da bênção e esquece do abençoador. Não é assim? Muitas das vezes Deus não pode te dar a bênção, não pode te abençoar, porque você vai esquecer de ir para a casa dele. Você vai esquecer de louvar a ele. Você vai esquecer de adorar a ele.
Você vai esquecer de estar na presença dele. Você vai esquecer da compaixão, de cuidar dos seus irmãos, de cuidar do necessitado, do órfão, da viúva, de praticar o verdadeiro evangelho. Vai deixar de falar da palavra porque está ocupado demais com as tarefas do trabalho. Está ocupado demais com as fazendas, com os cuidados das empresas, das lojas. E Deus conhece. Ele já vê na curva. Esse Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de tudo. Então reflita nessa palavra e entenda que Deus não está longe. E quando ele está em silêncio, ele está trabalhando a seu favor. Mas o silêncio dele não quer dizer que ele não está te ouvindo. Quer dizer que talvez você precisa ser um pouco mais insistente e ficar mais perceptível para que ouça a voz do Senhor. Porque não tem como você falar que ama alguém se você não tem prova, se você não tira um tempo para essa pessoa que ama. Então, se nós amamos a Deus, precisamos tirar um tempo para falar com Deus. Já falou com Deus hoje? Já ouviu Deus hoje? O que Ele falou para você? Consegue, nesse final do dia, consegue entender o que Ele falou para você? Consegue compreender? Porque se você não compreender o que Ele falou, como você vai colocar em prática as ordenanças? Se você olhar para sua namorada, ou para seu marido, ou para sua esposa, ou para seu filho, ou para seu pai, e falar que ama, mas se você não tiver a atitude de amor, é certeza que ele não vai acreditar, ou ela não vai acreditar que você ama. Porque atitudes falam mais alto do que palavras. E às vezes tirar um tempo, olhar no olho, abraçar, é o suficiente. É o gesto, ou seja, a necessidade que talvez a pessoa está precisando. Um carinho, um afeto. Você está entendendo o que o Espírito Santo está dizendo para você? Então, muitas das vezes, você pensa que a resposta está em Deus, no sobrenatural, em coisas, sabe? Muitas pessoas vão para a igreja querendo uma palavra. Uma palavra. Vou para a igreja porque eu quero uma palavra. Eu quero uma palavra que Deus fala comigo. E quer que fala, sabe? Que o profeta chega lá, babando, suando, pulando, gritando, falando em línguas estranhas. E só assim você vai achar que está sendo usado para falar com você. Mas Deus, ele fala numa simplicidade tão grande. Às vezes no sorriso de uma criança, no balançar de uma folha na árvore, às vezes num latido de um cachorro, às vezes num passarinho. Começa a observar como Deus pode falar com você. E Deus fala o tempo todo. É o quanto você está receptível para ouvir esse Deus. E muitas das vezes não é o Deus falar, mas muitas das vezes é Deus já te deu uma missão. Vai lá, perdoa, abraça, fale com ele, fala com ela. Você obedeceu? Ou você ainda está duro de coração? Ainda está na soberba, na arrogância, na prepotência, na altivez? Uma coisa pode ter certeza: Deus vai cumprir a parte dele comigo e também com você. E eu vou cumprir a parte minha com ele. Fica esse recado. Que o Senhor possa te abençoar. Que o Senhor possa perpetuar essa palavra no seu coração, que não é minha, mas é dele. Salmo 60, Isaías 63, versículo 15. Senhor, onde você está? As tuas misericórdias, a tua bondade, a tua compaixão, a tua graça tem me feito falta. Atende o meu clamor.
Atende a minha súplica. Como salmista, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim caminho mau, e endireita pela vereda da tua justiça. E me leva pelo caminho da justiça. Amém. Que o Senhor possa te encontrar. Que o Espírito Santo possa te dar um abraço que você nunca sentiu abraçado dessa forma. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus.